hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre probabilidade estatística no Enem, né? E aí a gente vai fazer uma breve revisão da competência 7, que envolve esses assuntos, e a forma como as questões do Enem abordam essa parte de probabilidade estatística com alguns exemplos. Então, vamos lá. Primeiro, falando um pouquinho sobre a competência 7, o que a competência 7 pede, né, do estudante? Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Então, gente, o que vai ser cobrado de vocês? Essas 4 partes aqui de baixo, essas quatro habilidades que são envolvidas aí dentro da competência 7, é o que você precisa saber para resolver problemas da competência 7. Primeiro, calcular medidas de tendência central ou de dispersão, né? Que é isso? Média, mediana, moda, variância e desvio padrão. E esses dados, eles podem vir em tabela ou em gráficos, certo? Próxima habilidade, resolver a situação problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade. Pergunta é, por que estatística e probabilidade, né, aparecem juntos? A estatística, ela faz a coleta de dados, o que serve como espaço amostral, né, para a probabilidade e também para o cálculo do evento dentro da probabilidade. Tem muitas questões de probabilidade que vêm com tabelas para você retirar os dados, certo? Então, é bem comum que apareça ela junto com a parte de estatística. A habilidade 29, utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação. Sabe aquelas questões do Enem que você tem que testar item por item para ver qual que se encaixa de fato no problema? Pronto, é desse tipo de questão que a gente está falando, certo? Você vai construir item por item e ver qual que se encaixa dentro da argumentação do problema para ser considerado como a alternativa correta. Habilidade 30. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade. É um pouco parecido, né? É um pouco parecido. Alguns problemas, eles te dão várias opções para você analisar, né? Em qual grupo de opções você se encaixa para ter a resposta correta. Aquela questão ali, ela vai se encaixar e ter uma resposta, certo? Então, basicamente, é isso que pede a competência 7. Você precisa ter muita habilidade de interpretação textual, bem como interpretação matemática, né? Modelagem matemática. E, particularmente, as questões do Enem de probabilidade ou são nível fácil ou são nível médio, certo? As questões, nunca vi questão no Enem, nas últimas provas, né? Nos últimos 3 exames, questões de nível difícil de probabilidade. Normalmente, o que pega é só a interpretação do problema, tá? E a parte de estatística é sempre bem mais básica, bem mais simples. Então, vamos seguir. Probabilidade no Enem. Como que as questões de probabilidade, elas vão aparecer dentro da prova, né? Bom, elas podem cobrar basicamente esses 3 conceitos. Não que seja só isso, tá? Mas basicamente isso daqui. Cálculo de probabilidades é quando você tem um problema simples, que você tem que calcular o número de chances que você tem dividido pelo todo, que é o espaço amostral. Probabilidade condicional é quando você tem um evento que depende de outro evento, né? Você tem uma redução do espaço amostral e você precisa identificar essa redução dentro do problema. Lembrando que não necessariamente você precisa utilizar a fórmula para resolver problemas de probabilidade condicional. As questões de probabilidade condicional podem ser resolvidas com o cálculo de probabilidade simples. E, por fim, probabilidade de eventos simultâneos, né? O que vai aparecer lá para vocês? Quando você quer que uma coisa e outra aconteça, né? Lembrando que o i na probabilidade indica
produto. Ou então, quando você quer que uma coisa ou outra aconteça. Lembrando que o ou indica soma, indica a adição de probabilidades. Então, aqui você vai ter dois tipos de problema, né? Ou problemas com probabilidade da união, ou então problemas de eventos sucessivos, né? Que você vai precisar fazer produto de probabilidades, tá? Então, basicamente, isso que cai na probabilidade do Enem. Vamos lá resolver alguns probleminhas. Antes dos problemas tem aqui uma breve revisão, né? Esse mapa mental eu deixei lá na minha conta do Instagram, para quem não segue ainda, né? Tá aqui, ó, Prof. Renata Teófilo, tem lá alguns resumos, certo? E aí, isso daqui é um apanhado, né, do que você precisa saber para probabilidade. Primeiro aqui é a probabilidade básica, né? Número de chances do evento dividido pelo espaço amostral, ele te dá a tua probabilidade. Aqui a gente tem a probabilidade da união de dois eventos, que você vai somar a probabilidade do primeiro evento e do segundo evento e retirar a interseção, que é aquilo que se repete nos dois, né? Tem aqui também os eventos complementares, que é mais uma questão de interpretação, né? O complementar é aquilo que falta para completar 100%, só lembrando que na probabilidade, né, o 100%, ele é 1, que probabilidade é um número que varia entre 0 e 1. Na probabilidade condicional, a gente tem aqui, né, é uma redução do espaço amostral, como está explicado aqui, tá? E você consegue resolver problemas de probabilidade condicional com probabilidade simples, né? Número de chances do evento dividido pelo espaço amostral. Aqui tem os símbolos, união é esse U, né? Que vai aparecer problemas com o ou, e a indicação é de adição de probabilidades. Interseção é o I, quando você quer duas coisas ao mesmo tempo, simultâneas, né? E indica produto. Quando você tem dois eventos independentes, que você faz o produto, quando você quer a probabilidade de que A e B ocorram simultaneamente, você faz a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. E, por fim, só uma explicação aqui sobre eventos mutuamente exclusivos. Dois eventos, eles são chamados de mutuamente exclusivos. Atenção para essa expressão se aparecer algum problema. Quando não existem elementos em comum entre eles, ou seja, a probabilidade da interseção desses eventos é um conjunto vazio, tá? Então, é isso. Isso aqui é um apanhado, né? Uma revisão geral de probabilidade. Basicamente, tudo que está aqui é o que você precisa para a prova, certo? E vamos seguir. Aqui eu tenho algum problema, que eu vou começar com um problema bem básico, para depois a gente ir resolvendo outros probleminhas, certo? Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20? Esse problema é bem básico mesmo. Professora, e cai problema básico? Assim, nem cai, tá? Cai sim. Bem possível. Então, gente, vamos lá. Número de elementos do espaço amostral. Eu tenho números de 1 a 100, então eu tenho 100 elementos, que é o meu todo. Eu só posso ter 100 possibilidades aí de sortear um número, tá? O meu evento é que esse número ele seja um número de 1 a 20. Então, números de 1 a 20 eu tenho 20 números. A probabilidade de que isso aconteça é o número de chances do evento que eu tenho dividido pelo meu espaço amostral, que é o total de chances. Eu tenho 20 chances de acontecer num total de 100. Então, simples assim a minha resposta. Opção correta aqui, letra C, né? 20 centésimos. Essa questão aqui era só para a gente relembrar, né? Como que calcula a probabilidade básica. E vamos seguir. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado, mas se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30% e a de chover no domingo é de 25%. A probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo vamos lá, gente. Ele quer que a aula ocorra no domingo.
Para a aula ocorrer no domingo, consequentemente, tem que chover no sábado, né? Para que a aula do sábado seja adiada e ela passe a ser domingo. Então, gente, vamos observar aqui que nós temos o seguinte, ó. Dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. Aí, se estiver chovendo no sábado, a aula vai ser domingo. A probabilidade de chover no sábado é 30%, chover no domingo é 25%. Aí ele quer a probabilidade da aula ocorrer no domingo. Atenção! Chover sábado, o que a gente tem? Probabilidade de chover. Choveu, 30%. Probabilidade de não chover no sábado, então, é 70%, tudo bem? Vamos fazer o mesmo para chover domingo. Chover no domingo, 25%. Não chover no domingo, obviamente, 75%, tudo bem? Então, gente, o que acontece? Ele quer que a aula ocorra no domingo. Para nossa aula ocorrer no domingo, o que vai acontecer? Vai ter que chover no sábado e não chover no domingo. Porque percebe que ele diz que em dias chuvosos a aula não é realizada. Então, se chover no domingo também, não vai ter aula de jeito nenhum. Então, a nossa probabilidade aqui, o que eu quero é que chova no sábado e não chova no domingo. Então, o que eu tenho? Chover no sábado é probabilidade 30%. Vou colocar aqui com outra cor. O I indica produto. Não chover no domingo é 75%. Fazendo esse produtinho aqui, a gente tem, né? 30% vezes 75% é 0,3 vezes 0,75, 0,225, duas casinhas para frente, 22,5%. Opção correta, letra C de casa, certo? Esse tipo de problema é o tipo de problema que cai na prova do Enem, tá? Que você tem dois eventos que acontecem, um evento que depende do outro. Isso daqui envolve os conceitos de probabilidade condicional, certo? E envolve também a parte de eventos independentes. Então, você tem que ficar muito atento na questão da interpretação do problema, tá? Por fim, vamos para o próximo. Um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. Seguradora pesquisada, né, para definir o valor do recolhimento mensal, estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos, tomando por base dados da população, né, que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Qual é essa probabilidade? Gente, prestar atenção, a seguradora quer que pelo menos um deles esteja vivo. Então, você pode ter o homem vivo ou a mulher viva. Observe a ideia do ou. O ou, ele não está escrito dentro do problema. Ele está implícito na interpretação desse problema. Então, pelo menos um deles estar vivo significa o homem vivo ou a mulher viva ou ambos vivos, né? Então, vamos calcular essa probabilidade da união aí. Então, gente, probabilidade do homem estar vivo é 20%. Probabilidade da mulher estar viva é 30%. E ainda existe a chance de a gente ter ambos vivos. Ou seja, 20% e, né? Que eu tenho o homem e a mulher viva, o I é da ideia de produto. Então, eu tenho 20% vezes 30%, que vai dar, né?
6%. Ó, se você fizer 0,2 vezes 0,3, dá 0,06, que é 6%. Então, eu quero a probabilidade do homem ou união, a mulher, vivos. Então, eu tenho probabilidade do homem vivo mais a probabilidade da mulher viva menos a probabilidade da interseção, homem e mulher vivos ao mesmo tempo, certo? Então, aqui eu tenho a probabilidade da união, probabilidade do homem vivo, 20%, probabilidade da mulher viva, 30%, e probabilidade da interseção, ambos estarem vivos, 6%. 20 mais 30, 50. 50 menos 6, 44% de chance de pelo menos um deles estar vivo aos 80 anos. Ou o homem, ou a mulher, ou ambos. Opção correta, letra B de bola. Então, tá aí, gente, 3 exemplos, né, envolvendo probabilidade, um envolvendo probabilidade básica, outro probabilidade condicional, outro probabilidade da união. Então, vamos passar para o próximo tópico, que é a parte de estatística. A estatística no Enem, ela é cobrada, né, como estatística básica, né? Lembrando que a estatística básica é o estudo de dados em tabelas, gráficos, listas, né? Usando medidas de centralidade, que no caso a gente usa basicamente as medidas de tendência central e medidas de dispersão. É um assunto muito comum nas provas do Enem. Praticamente eu acho que eu não vi nenhuma prova do Enem que não caísse estatística. Então, ele é um assunto, sim, que você põe uma estrelinha e marca, porque você tem que estudar ele, tá? O que mais cai na prova do Enem na parte estatística? Média aritmética, mediana e moda, que são as medidas de tendência central. Interpretação de gráficos e tabelas. Fazer inferência estatística. Algumas questões dessa de interpretação de gráficos e tabelas, elas caem associadas à probabilidade ou caem associadas à porcentagem, certo? E, por fim, interpretação do desvio padrão, né? Variância, desvio padrão, às vezes tem algumas questões que pedem interpretação desses dados, não necessariamente para que você calcule o desvio padrão, embora seja importante que você entenda como esse desvio padrão foi calculado, tá? Então, é isso. Vamos resolver aqui mais 3 probleminhas, certo? Envolvendo também, a gente fez 3 de probabilidade, vamos fazer 3 de estatística também, tá? Então, muita atenção e vamos lá. Aqui, só relembrando, né, antes de ir para os problemas, só relembrando, média, o que você faz, né, para calcular a média? Soma todos os termos e divide pelo total. Se você tiver uma média ponderada, você vai multiplicar pelo peso, certo? Mediana, você vai buscar o termo central, certo? Tudo bem? E a moda, você vai buscar o valor que tem uma maior frequência, que é o valor que mais aparece, certo? Então, basicamente, relembrando aqui, né, média, mediana e moda, vamos aplicar elas dentro dos problemas. Bora lá. Variância e desvio padrão. O que a gente tem, né? Gente, esse passo a passo aqui, ele é lá do Estude Matemática, tá? Do Instagram Estude Matemática. E eu achei esse desenho super bonitinho e trouxe ele pra cá, né? Pra gente ver aqui como que faz, né? A variância e desvio padrão. Se você tem a sua frequência, o que você vai fazer? Você vai pegar cada frequência dessa aqui, ó, cada númerozinho da variável menos a sua média, e depois você vai pegar esse resultado e elevar ao quadrado, certo? A média aritmética dos quadrados dos desvios é que dá o que a gente chama de variância. E para a gente calcular o desvio padrão, a gente calcula a raiz quadrada da variância, certo? Então, aqui tem um passo a passo, né? Depois vocês podem olhar com mais calma, anotar qualquer coisa, tudo bem? Lembrando que tem aulas aqui no canal de probabilidade, de estatística, explicadas em detalhes, certo? Resolvidas passo a passo. Então, dá para você voltar nos vídeos anteriores e dar uma olhada também. Então, bora lá. Questão de Enem. 3 alunos X, Y e Z estão matriculados em um curso de inglês.
Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. A gente tem aí as 5 notas do aluno X, Y e Z. Tudo bem? Então, vamos calcular a média dessa galera aí, certo? A média é somar todos os números e dividir pelo total de números, né? No caso aqui, eu vou somar todas as notas e vou dividir pela quantidade de provas, que é 5. Então, a gente tem 5, 10, 15, 25, 31. 31 dividido por 5, 6,2. Esse aqui tá aprovado, né? Vamos lá, continuando aqui. 4 mais 9, 13, 16, 25, 30. 30 dividido por 5, média 6. 5, 5, 10, 18, 18 com 5, 23, com 6, 29. 29 dividido por 5, 5,8. Se você observar, quem foi aprovado? X e Y. Mas isso te induziria a um possível erro, cair num distrator do TRI, se você fosse uma pessoa muito desatenta, porque ele está perguntando quem ficará reprovado. E quem ficará reprovado é apenas o aluno Z, porque ele é o único que está com a nota abaixo de 6, né? Então, reprovados apenas o aluno Z, a opção correta, letra B de bola. Perceba que é uma questão muito simples. Você só precisa ficar atento para não cair em nenhum distrator. X e Y aqui, eles estão aprovados, mas você tem que sempre observar se o cálculo que você fez e a resposta que você obteve é de fato a solução do problema, tá respondendo a pergunta que a questão está te fazendo. Próxima questão. Essa questão aqui é recente, né, do Enem 2018, prova azul, né? Questão 153. Vamos lá entender como que funciona essa questão aqui. No final de uma matéria sobre sorte e azar publicada em uma revista, o leitor tem a opção de realizar um teste no qual ele deve responder a 10 perguntas sobre 5 temas, sendo 5 sobre sorte e 5 sobre azar. Para cada pergunta, o leitor marca apenas uma alternativa dentre as 6 opções de respostas, sendo que a alternativa escolhida está associada a uma nota entre os valores 1, 3, 5, 7, 8 e 9. O leitor respondeu ao teste obtendo as notas de sorte e de azar para as perguntas e representou-as no quadro 1. O resultado do teste X é calculado como sendo a diferença entre as médias aritméticas das notas de sorte e azar nesta ordem. Classificação desse resultado é dada de acordo com o quadro 2. Aqui o quadro 2, né? De acordo com os dados apresentados, a classificação do resultado do teste desse leitor vamos ver se o cara tem sorte ou não, né? Então, gente, ele disse aqui que o resultado é a diferença entre as médias aritméticas das notas de sorte e azar. Vamos aqui, então, calcular a média aqui da sorte. Eu tenho 5 temas, eu vou somar os 5 e dividir por 5. Então, a gente tem 1 mais 3, 4, né? 4 mais 9, 13. 13 mais 7, 20. 20 mais 7, a gente tem 27. Dividido por 5, que dá 5,4. Vou trocar aqui a cor do pincel, tá? Agora, vamos calcular a média do azar, tudo bem? 8 mais, aqui 5 mais 5, 10, 18, né? 18 mais 5 eu tenho 23, 23 mais 9 eu tenho 32. Dividido por 5, a média é 6,4. Ele disse que o resultado era a diferença entre as médias sorte e azar nesta ordem. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pegar a diferença. 5,4 menos 6,4. Diminuindo nessa ordem, eu tenho menos 1. Aí, eu vou observar onde é que esse menos 1 tá aqui dentro do meu resultado. Observe, gente,
que o -1, ó, se você olhar para esse intervalo aqui do azarado, o -1 aqui eu só tenho um sinal de menor, né? Então, eu não tenho menor ou igual. Então, significa que nessa linha aqui, o -1 ele não está incluído. Ele está incluído nessa linha, porque eu tenho aqui que x pode ser um número menor ou igual a -1, né? E 1, né? E tá aqui no intervalo entre -1 e 1, sendo que o -1 está incluído no intervalo porque eu tenho o símbolo de menor ou igual. Então, significa que você está na média, a pessoa que fez o teste, né? Você está na média. Letra E é a alternativa correta, tá? Então, próximo problema. Essa questão aqui, gente, ela é da prova de 2019, certo? Eu não lembro qual a cor da prova, tá? Mas é a questão 162, se você digitar um pedacinho aí no Google, você verifica logo qual é a cor da prova, né, que ela tava lá. E é uma questão que envolve média, mediana e moda, mas de uma maneira bem diferente, né, bem interpretativa. Então, vamos lá. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. Beleza. Então, vamos sublinhar isso daqui, ó. O grupo de basquete tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta as informações sobre as alturas dos alunos da turma. Aí tem a média, a mediana e a moda dessas alturas. Os alunos P, J, F e M medem respectivamente. Aí tem aqui, né, as alturas de cada um. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Quer dizer que esses números não se repetem. Segundo essas informações, argumenta-se, olha lá aquela competência, né, de avaliar propostas para argumentação e tal, né? É essa competência aqui que está envolvida nesse problema, tá? Argumenta-se que os jogadores jogaram, que os alunos jogam respectivamente. Gente, vamos analisar. Eu tenho as alturas aí da galera, né? A média, mediana e moda, e tem as alturas desses 4 jogadores. Mas eu não sei quantos jogadores são, para começar, né? E eu tenho que interpretar o meu problema, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu não sei quantos jogadores são, mas eu vou dizer que X jogadores, né? Eles jogam futebol. E eu sei que no basquete tem um a mais. Então, eu tenho X mais 1 jogadores no basquete, né? Porque ele disse que o time de basquete tem uma pessoa a mais que no futebol. Isso me dá, pessoal, um total de 2x mais 1 jogadores, tudo bem? Então, eu tenho 2x mais 1 jogadores no total, juntando futebol com basquete com tudo. E se você observar, esse 2x mais 1 é um número ímpar. O que indica o quê? Que a tua mediana é o termo central. Ela não vai ser média aritmética dos 2 do meio, porque a tua quantidade é ímpar. Então, tu já sabe disso, certo? Então, o que tu já pode observar? O teu carinha aqui, ó, jogador F, ele já é a mediana. A altura dele aqui. Eu vou colocar aqui as alturas, ó. P, 165. J, 166. F, 167. E M, 168. Esse teu cara aqui é a mediana. Certo? Daqui pra frente, você já pode concluir o problema. Ó, o que eu posso chegar como conclusão? Primeiro, esse F, que é a mediana, ele jogará basquete. Ah, professora, por quê? Não entendi. Cara, a questão diz que o grupo de basquete tem um a mais do que o futebol. Se você quebrou bem no meio, aquela mediana, o termo central, ela vai se juntar aos jogadores de maior altura, que é a galera do basquete, certo? Por quê? Porque os jogadores de basquete, eles têm um jogador a mais. Então, é da mediana pra frente, tá? E
por fim, se eu sei que o F e do F pra frente joga basquete, quem tem a altura menor do que F joga futebol. Que tá no grupo de baixo, né? Quem tem a altura menor que F joga futebol. Sendo assim, qual a conclusão que eu chego? P e J, futebol, FM, basquete. Então, eu tenho nessa sequência P e J, futebol, P e J, futebol, F e M jogam basquete. Então, a resposta correta, futebol, futebol, basquete, basquete, letra C, certo? Então, perceba que essa questão você calcula pouquíssima coisa, você mais interpreta do que calcula, argumenta, né? Então, gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês nessa revisão de probabilidade estatística. Se inscreve aí no canal, deixa um comentário aí embaixo, dá um like no vídeo, compartilha com os colegas, ajuda esse canal a crescer, tá bom? E para mais vídeos como esse, eu espero você por aqui, lá na próxima aula, no próximo vídeo, tá? Beijo, bons estudos!